O Abel também fala de calendário. Também fala. Foi a primeira vez, será? Não, mas tem mais coisas que ele fala. É muito interessante a gente ouvir o técnico do Palmeiras, hein? Sim, Vamos lá, com o Abel. Certeza. Fui fazer análise à minha saúde, está completamente alterada. Está completamente alterado. Eu tenho que ter muito cuidado porque a parte física e mental é determinante. E aqui é insano. É insano para os jogadores, é insano para os treinadores. E eu nunca disse isto, mas quero dar os parabéns aos treinadores brasileiros porque é muito, mas muito difícil jogar neste campeonato. E não é pela qualidade, é pela insanidade. E não dão tempo a que o treinador brasileiro possa impor as suas ideias. E felizmente, à custa dos meus jogadores, eu fui ganhando e fui-me mantendo, porque senão acontecia-me a mim o que acontece aos outros todos. Porque da forma que está o calendário feito, é impossível nós vermos a qualidade dos treinadores. Impossível. Eu vejo o futebol de uma maneira, à minha maneira, e aceito quem a veja de outra maneira. Eu quero que os nossos torcedores, como fizeram, é apoiar a equipa. É quando o Zé faz aqueles cortes, é festejar como se fosse um golo. É quando fazemos golos, festejar como se fosse um golo. É olhar para a nossa equipa. Para mim, o olé olé, desculpem, para mim é faltar ao respeito ao nosso adversário. E nós precisamos de todos os adversários. E quanto melhor forem os nossos adversários, mais nós vamos encher os estádios. Bom, temos duas coisas para a gente conversar aqui. Essa questão do Olé, que ele acha que isso, ele entende que é falta de respeito ao adversário, e nós aqui no Brasil estamos muito acostumados a ouvir isso nas arquibancadas e o pessoal que acompanha pela televisão. Esse é o segundo tema. Primeiro tema é a questão de calendário. Confesso particularmente que me preocupa esse negócio que ele coloca da saúde dele, que está totalmente alterada. Me preocupa porque eu ligo diretamente essa fala dele com as imagens que a gente acompanha, como ele se expressa, como ele fica doido na lateral do campo. Ele vai num programa, o Roda Viva, né? E pede desculpas, puxa vida, não é bacana, não é legal, o meu comportamento. É um cara, é extremamente educado, o Abel, né? Extremamente educado. Mas ele não se contém na lateral do campo. E ele vem aí falar desta insanidade que é o Campeonato Brasileiro. Eu vou distribuir aqui, sabe quanto tempo para a gente falar de calendário, para vocês três falarem? Diga. 1 minuto e meio para cada um no máximo, porque nós não vamos resolver o calendário aqui no programa. Senão a sua saúde vai ficar completamente alterada. Senão eu vou ficar alterado. Esse é um problema muito antigo, né? Ele chegou agora há pouco tempo ao Brasil e tal, e ainda pega isso. Ele já reclamava disso em uma condição normal. Agora pegou um ano de Copa e que a coisa apertou mais ainda, né? Quando ele chegou, ele já falava disso. E quando ele fala técnicos brasileiros, ele está falando de outras nacionalidades também. Técnicos que cuidam de clubes brasileiros, porque hoje o Campeonato Brasileiro tem mais de meia dúzia aí de outras nacionalidades. Sempre que pode, ele dá um jeito de elogiar os técnicos brasileiros. Sim. Porque acho que ele já percebeu que nós, da nossa posição, estamos sempre prontos para criticar os técnicos brasileiros, porque atualmente a maior parte deles não vem trabalhando bem. Mas o Abel, sempre que pode, ele puxa para elogiar os técnicos brasileiros. Mas acho que nesse caso da insanidade, da saúde, ele quer falar de quem participa disso. Então, se você pegar os técnicos estrangeiros que estão aqui, vão participar disso. Também. Uns pela primeira vez, tal. Ele já não é mais pela primeira vez. E, enfim, não sei o que vão fazer. Desde 1900, antigamente, se discute, é o regional, porque lá fora, na Alemanha, na Inglaterra, não sei o que, não tem esse estadual. Então, o estadual é que incha, a gente tem que ter uma fórmula para o estadual. Mas aqui há uma divisão muito grande, eu, inclusive, sou a favor do estadual, eu acho que cria uma rivalidade, como a gente tem aí de Corinthians e Palmeiras, é muito legal, muito interessante. Agora, precisava diminuir, mas aí tem vários interesses para que não se diminua. Mas, Mauro, então, assim, olha, nós todos aqui estamos há bastante tempo, acredito até que nós dois aqui é mais do que o Zupac e o Breiler, porque a gente começou mais tarde a trabalhar. Exatamente, isso. Assisto a vocês há muito tempo. Não por idade. Começamos mais cedo. Eu tenho a impressão, e eu não levanto isso, né, em números e planilhas, mas está demais mesmo. Agora são jogos de 3 em 3 dias. Principalmente um time vencedor que nem o dele, né? Pois é. E ele chegou e pegou, ele fez o Palmeiras vencedor. Então ele joga, vai até a final daquela competição, vai até a final. O time que tem o melhor rendimento, ele é premiado com exaustão completa. E a partir do mas não instante... está demais? Tá. A partir do instante que a gente admite que o futebol está cada vez mais físico, cada vez mais se fala em intensidade, exige muito mais, né? Claro. Só 2 pontos sobre essa questão do Abel e do calendário.
e acho que um ponto é extremamente positivo, porque a gente está muito acostumado a ver técnicos, dirigentes, enfim, reclamarem quando eles sentem o prejuízo disso, quando o time deles perde, e aí ele sente que o cansaço atrapalhou, que o calendário é um problema, e poucas vezes a gente vê um técnico falar da maneira que ele falou, de maneira enfática, quando o time vence, quando o time passeia sobre o maior rival. Então é um alerta nesse momento, importante. né? Falar depois de uma vitória. Eu acho isso, acho Mas saudável. para conseguir isso, ele não pôde poupar. Ele colocou o time principal. Sim. Então, por isso que mesmo vencendo, ele sabe o tanto de desgaste que deu para essa turma. que ele vai se ele ganhasse com o segundo poupar time, contra o o time Emelec, reserva, então, ele vai poder fazer isso. Mas se ele pudesse ter poupado no Clássico, aí ele ia dizer, ó... O que eu acho, fazer assim, um rodízio, não quando ele vem a público numa entrevista e ele fala, desabafa, como ele fez ontem, como ele fez outras tantas vezes, eu acho isso ótimo, isso alimenta o debate, a gente concorda com ele. Sim. Mas mais importante do que ele falar isso do microfone para fora, é ele ser tão enfático, e eu não sei se ele é ou não, espero que ele seja, imagino que ele seja tão enfático isso, da porta do CT para dentro, porque a única maneira disso mudar é se isso de fato partir de quem decide, que é dos dirigentes. Não somos nós que vamos conseguir mudar o calendário. Sim. Se o calendário mudar, algum dia vai ser por um movimento dos clubes. Então é muito importante que o Abel faça esse tipo de cobrança para Leila Pereira ou para o Maurício Gagliotti nos anos que ele trabalhou com o Maurício. Eu tenho a impressão que ele faz. Eu espero que ele faça. De modo que Espero até que ele demorou para anunciar aí a permanência de contrato. Por quê? Colocou como prioridade, né, nessa discussão exatamente o calendário. Falou, é insano, né? E ele não exagera quando chama de insanidade. Sim. E ele ressalta a questão da saúde. Não é só saúde física. A gente tem visto nos últimos anos vários treinadores com problemas de saúde. Pois é. Dorival Júnior, Cuca. há algum tempo, Muricy. Muricy. Então, são vários casos que acendem um sinal de alerta. Não só atletas estão expostos a lesões, até ao desgaste do calendário, mas os próprios treinadores e, sobretudo, no aspecto mental. O quanto um técnico é exigido com cobrança e algo que a gente não enxerga, até mesmo como isso impacta a família. Uma família que não sabe onde vai viver por 6 meses, se esse trabalho vai durar 1 mês, se vai durar algumas semanas. Então, é uma profissão muito ingrata também. As pessoas dizem, mas o cara ganha bem. Muitas vezes a grana não compensa o estresse, o sofrimento que é imposto aos treinadores. Então, eu vejo que o Abel faz muito bem ao futebol brasileiro, por ter essa postura crítica, por às vezes exagerar no tom, até passar dos limites dentro de campo, mas é muito bom um cara que se disponha no período vitorioso, no período em que o Palmeiras está colhendo títulos, a fazer esse tipo de cobrança, a fazer reflexão. Ele poderia se acomodar nesse papel, vamos exaltar o positivo, eu acabei de golear o Corinthians, eu sou bicampeão da Libertadores, e muitos técnicos, até por instinto de sobrevivência, o cara deixa isso daí em segundo plano quando está ganhando. O Abel não, ele pretende levar esse tipo de coisa adiante, e eu vejo que é positivo e faz com que, por mais que seja uma mudança lenta, aos poucos os treinadores vão se conscientizar do papel que eles têm fora do campo. Há muitos treinadores que passam pelo futebol brasileiro, como o Sampaoli, e deixam um legado em campo, um legado tático, legado técnico. E o Abel tem deixado, além disso, um legado de imagem e de fortalecimento do futebol brasileiro. Tem uma saída para dentro do campo. Para dentro do campo tem. É isso que ele falou, para falar para dentro da diretoria. Claro. Sentar com a dona Leila, e aí o torcedor vai ter que entender e dizer, dona Leila, diretoria, é o seguinte, nós vamos disputar o estadual, o brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Se tudo der certo, a gente ganha e vai para o Mundial. Vamos abrir mão de quantos aqui? É que ninguém quer abrir mão também. Você vai ali... Que custa, né? Abrir mão, né? Não, mas eu vou explicar, que a gente vai decidir que nós vamos botar o time B, não vai sair do campeonato. Mas eu, por exemplo, não vou jogar o brasileiro. Pô, o que dá dinheiro e prestígio? A Libertadores, a gente quer voltar ao Mundial. Então vamos de Copa do Brasil. Difícil, Mauro, é difícil aceitar. A decisão em conjunto aí não vai ser isolado só ele com a presidente, enfim. Eu quero até trazer quer jogar em todas as áreas porque não sabe aonde vai conseguir chegar até o final. Eu estou com uma informação e eu vou colocar aqui no programa agora. Eu confesso a vocês, eu estou tentando me lembrar qual é a fonte que me passou essa informação, mas eu não estou me lembrando agora de tanta gente que a gente conversa e fala sobre futebol quase que todos os dias. Ou melhor, quase todos os dias, quase não, todos os dias, quase todas as horas. Mas tem uma fonte que me disse o seguinte: foi-se o tempo, em cima do que você estava falando, de problema de técnicos e de atletas. Foi-se o tempo que o clube de futebol precisava de psicólogo.
Não é mais psicólogo, é psiquiatra. Não é força de expressão que eu estou dizendo, é fato. Os jogadores não estão indo a público, mas estão precisando de fortes tratamentos por conta de depressão, de cobrança. E ele falou exatamente isso, olha, psicólogo foi lá atrás, hoje é psiquiatra. Dentro de um clube de futebol, como esses grandes, esses 20 que disputam o Campeonato Brasileiro, né, o grupo dos 8 que disputa a Libertadores da América, está todo mundo ficando doido. Não, a cobrança está sendo muito forte. E há jogadores que fazem tratamento, incluindo medicação. A gente não expõe, até por uma questão íntima dos atletas, mas há muitos casos diagnosticados e em que o gatilho é o futebol. A cobrança insana, o calendário. Então tem sido um fardo muito pesado, não só para técnicos, mas sobretudo para atletas carregarem. E uma preocupação com o departamento médico. Fala, escuta, que medicação você vai usar com determinado atleta? O que você vai fazer? Né? Você vai dopar o jogador? Como é que ele vai treinar? Então, está sendo um negócio muito difícil de se equalizar e de tratar. Jogadores estão com problemas sérios de depressão, de tamanha cobrança de pressão. A saúde mental é o foco, né? Pela maneira que se cobra dessas superestrelas, né? E a maneira que a indústria do esporte cresceu, transformando esses caras em superestrelas, isso cobra um preço. A gente já viu isso em atletas até de maior magnitude, atletas olímpicos, de esportes individuais, mas no futebol, mesmo que em menor escala, né? Isso também vem acontecendo bastante. Passa por nós da imprensa também a gente ter aqui um meia-culpa de determinados comentários. Eu confesso que aqui dentro da bancada eu vejo muito cuidado com relação a isso, respeito com o atleta, respeito com o homem, né? No sentido de não ter aquela pressão. Eu li também um artigo aí do Alex, né? No The Players Tribune. Exatamente, você leu? Maravilhoso, que ele fala, poxa, é fácil também na bancada do programa lá falar esse aqui foi o melhor jogador, esse foi o pior jogador em campo. Sim. Como se isso não afetasse o atleta. E esses caras hoje, assim como nós também somos, né? Mas esses caras hoje são impactados, afetados pelo retorno instantâneo da rede social, né? Mesmo que esse cara, mesmo que tenham retornos positivos, né? A rede social, ela te expõe majoritariamente os comentários negativos, né? Então, é uma era diferente para o atleta. Fora as ameaças, não é só falar diferente. Que você for o pior, é querer massacre, que você faz. É um massacre. Mas isso também é cultural, não é só porque tem a rede social, claro, aumentou muito, está muito fácil. Mas você entrevista aqui nossos companheiros ex-jogadores, no dia seguinte todos compravam um jornal para ver a nota que tinham recebido. Sim. Entendeu? Aí o cara recebia um péssimo dos péssimos lá e ficava sabendo, porque ele queria saber se jogou bem. E o cara compra também, não sei se é um pouco de masoquismo, mas mesmo no dia que joga mal, ele fala, vou ver até onde eu fui tão mal. O cara ia lá ler e hoje ele tem, claro, uma resposta imediata. Ele indo para casa, saindo do estádio, no carro, ele já começa a abrir, aqueles que são mais ligados nisso, para saber, nossa, vamos ver que tamanho vem as pancadas e tal. Isso está diretamente ligado ao que o Abel falou sobre o Olé, porque é um choque cultural também. Na Europa, em muitos lugares, o olé da torcida quando o time está goleando, o jogador que faz uma lambreta, dá uma caneta, um lance mais plástico quando está uma goleada, isso é mal visto. E aqui no Brasil, por mais que a gente não encare isso como ofensivo, há, de fato, uma tentativa de rebaixar o seu adversário. E ali, por causa da rivalidade, a gente normaliza. Isso é tranquilo. Mas hoje, como as coisas, como o Mauro ressaltou, tem uma visibilidade, um impacto diferente, esse olé começa a circular na rede social durante o jogo. E quando o atleta abre aquilo ali, o torcedor dele, olha a humilhação que você fez a gente passar, a cobrança em dobro. E quando o Abel faz isso, é para tentar diminuir esse clima bélico do futebol. E não é... Porque a gente sabe que no futebol tem torcedor enquadrando o jogador no aeroporto, jogador ameaçado na internet. E o olé acaba sendo ali uma provocação de boa, e uma provocação do futebol pra gente, diante de tantos absurdos que a gente vê. Mas o Abel, não dá para espinafrar o Abel, criticar, falar, o cara tá querendo censurar,
porque é uma percepção de quem está dentro, de quem sofre esse tipo de pressão e se coloca no lugar do outro. Ele fala muito no mental aí nessa entrevista, por 2 vezes. Ele até diz que lá em Portugal não sei o que e tal, que é diferente, mas que o problema não é só físico, é mental. Por 2 vezes ele falou isso na entrevista. Bom, então na quarta-feira tem Libertadores da América nos canais Disney, tem o Verdão em campo, seguindo aí no Grupo A com liderança Emelec e Palmeiras. Exclusividade ESPN a partir das 10 para as 9 da noite. É o Linha de Passe aqui na ESPN. Continue com a gente. Vamos para o intervalo, voltaremos rapidinho.